Bom, vamos para o módulo 6, mas antes, alguém que sente o desejo de orar em favor desta módulo é chamado Como Interpretar Poesia, ok? Então, alguém que sente o desejo de orar, pode orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos entregou até aqui. Obrigado por cada palavra dita pelo nosso irmão, por cada contribuição dos que aqui estão presentes. Obrigado por abrir a nossa mente, colocar cada vez mais humildade no nosso coração, mostrando que todos nós, de alguma maneira, sempre temos algo a aprender. Então nós te agradecemos por esse privilégio, agradecemos pelo esforço de irmãos e irmãs que durante já 3 dias estão investindo esse tempo, alguns tendo que fazer viagens, investindo o seu dinheiro e concentrando essa atenção aqui para serem instruídos e assim se aproximar do Senhor. Mantenha esse interesse até o final e que mais uma vez, nessa segunda sessão, nós possamos ser edificados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O gênero poética é uma parte significante e muito importante na Bíblia. Vocês podem pensar nos livros que têm bastante poesia. Salmos, sim. Provérbios. Sim, Cantares, Eclesiastes. Mais. Sim, Lamentações. Ninguém menciona Lamentações. Sim, Lamentações. Jó. Também. Qual? Abacuque, sim. Tem muita poesia nos livros proféticos. Muita poesia. Os profetas usavam poesia para impactar o povo de Israel. Ok? Bom, então, você já está entendendo que tem bastante poesia na Bíblia. Tem poesia menos no Novo Testamento também. Por exemplo, tem os cânticos de Maria, a parte de Apocalipse, tem as aleluias e a adoração dos seres viventes e os anciões lá em Apocalipse, é poesia, ok? Bom, mas a gente acha muito mais poesia no Velho Testamento. A poesia foi usada por Deus para comunicar com mais intensidade os pensamentos dele. Porque poesia tem uma maior capacidade de impactar a vida emocional da gente. Deus nos criou com emoções. A minha esposa acha que Deus esqueceu de mim. Porque ela me chama o seu robô. Robô. Ela não está falando coisas boas. Está falando coisas ruins. Mas Deus nos criou com emoções. E a literatura poética tem muito mais facilidade de estimular nossa vida emocional e provocar uma reação que Deus quer em nós. O outro tipo de
literatura é chamado prosa. Então, pode ser prosa ou poesia. Prosa é simplesmente o que eu falo, uma linguagem normal. Quando o autor está informando alguém sobre alguma coisa, ou narrando um evento, o autor vai usar a prosa. Por exemplo, em Atos, Lucas está narrando os eventos de Pentecoste até quando Paulo chegou em Roma. Ok? Ele está usando prosa, ele está simplesmente relatando fatos, informações, história. Ok? Isso sim vai impactar a nossa vida emocional. Sim, informações impactam a nossa vida emocional. Mas quando a gente comunica as mesmas informações numa forma de poesia, isso tem um impacto maior, ok? Por isso, muitas das vezes, os profetas falaram comunicando a mensagem de Deus, usando poesia para provocar arrependimento no povo de Deus. Compare a diferença em alguém dizer: você me ajudou numa época difícil, com você é um anjo para mim. É muito diferente. Ou se Deus tivesse dito somente: eu vou fortalecer vocês. Em vez, ele disse em Isaías, eu preciso abrir porque eu não lembro as palavras em português. Isaías 40 e 31. Em vez de dizer eu vou fortalecer vocês, ele disse 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então isso é muito mais impactante do que Deus simplesmente dar uma promessa: eu vou fortalecer você, num tempo difícil. Muito mais impactante, você não concorda? Usando metáforas, hipérbole. A metáfora é uma comparação, em linguagem simples. Hipérbole é comum em poesia e é quando alguém exagera o que ele está sentindo, o que ele quer. Por exemplo, eu posso chegar em casa e dizer: Judy, o nome da minha esposa, estou morrendo de fome. Mas eu não estou morrendo de fome. Eu nunca fiquei perto de morrer de falta de comida. Mas o que estou fazendo? Eu estou usando hipérbole. Eu estou exagerando a minha situação, falta de comida, para que Judy faça comida na hora. Ela dá toda a atenção dela para mim, para fazer comida, ok? Então, hipérbole exagera uma situação. Sim. Lá em Gênesis 4, na descendência de Caim, a gente vê um camarada chamado Lameque, onde ele é o primeiro a introduzir a poligamia. Ele tem 2 esposas.
E ali parece que tem um poema, que aí ele fala para as esposas dele, né? Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque. Escutem o que passo a dizer, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ele está usando essa ferramenta que você falou agora? Sim. Isso usando hipérbole. Sim. Uma exageração. Essa questão do jovem, do homem, é a mesma pessoa, ele só está potencializando. Sim. Parece. Ok. Vamos dar uma comparação para ajudar a gente a entender a diferença entre prosa, linguagem normal, simplesmente comunicando informações, e poesia, ok? Que está fazendo muito mais. Vamos para Juízes 4. Versículo 17 a 21. 17 a 21. Alguém possa ler, por favor? Revista e atualizada. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. Ok, muito obrigado, Dona Zete. Ok, isso é prosa ou poesia? Prosa. Parece que podia ser o jornalista da Folha de Jerusalém, naquela época, relatando os eventos daquela guerra e como uma mulher simples matou o grande general Císera, que queria matar os israelitas. E uma mulher simples foi vitorioso sobre Císera. Ok? É prosa. O autor está narrando o que aconteceu naquela época. Tudo bem. Agora vai comigo para Juízes 5. Versículo 24 a 27. Alguém possa ler, por favor? Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e o martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou a Císera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, e ali caiu morto. Poesia. Olha o que o autor está fazendo aqui. Parece que o autor está
querendo que o povo de Deus apreciar quase cada movimento de Israel. Parece que ele está saboreando o evento, ele está querendo sublinhar tudo o que Israel fez. Eu não sei a palavra em português. Enfatizar, mas é outra palavra, um momentinho. Enfatizando, sim. Sabe na televisão, quando Flamengo faz um gol? Ok. Vamos imaginar que Flamengo fez um gol. E as pessoas da televisão, que a gente vê tudo de novo, mas faz devagar. Replay, mas não é replay. Qual é? Câmara lenta. Isso, câmara lenta. Eu esqueci, obrigado. Em câmara lenta. Parece que exatamente o que o poeta está fazendo aqui. Parece que ele está fazendo tudo em câmara lenta. Câmara lenta. Qual foi o propósito do poeta quando ele escreveu essas coisas? Qual reação ele queria provocar no povo de Israel? Sim? Sim, encorajamento. Vai além do encorajamento. Alegria. Sim, alegria no povo de Deus. Júbilo. Nós ganhamos. Israel é vitorioso. Celebração. Sim, eles vão celebrar lendo o Folha de Jerusalém. Ok? Vão celebrar. Ganhamos. Císara, que queria nos matar. Agora ele está morto. Mas, sim, adoração a Deus. Celebração da vitória. Está querendo provocar ânimo. Está impactando a vida emocional do povo de Israel. Numa forma que a Folha de Jerusalém não podia. Então, está entendendo, usando esta comparação, o propósito de poesia para ter um maior impacto na vida emocional. Como se levasse a pessoa ver o mesmo fato de uma forma diferente. Quando Sim. você fala prosa, a pessoa, nós ganhamos. É quando você faz a poesia sem efeito, você traz aquela narração, mas de uma forma com elementos, a pessoa começa a se sonhar, parece que dentro, sentindo como se fosse já eu pegando estaca e batendo em cima, traz um sentimento ainda maior. De começar a dançar e jubilar. Isso é ideia. Ok. O povo de Deus deve se alegrar, A alegria deve fazer parte da nossa DNA como discípulo de Cristo. Mesmo mais do que os israelitas. Ok, bom. Outra coisa para mencionar aqui é quando nós lemos a poesia hebraica, devemos entender as imagens, como os autores e ouvintes originais entenderam as coisas. Lembra, eu disse em módulo 3, sobre contexto histórico. Nós temos de lembrar que os livros da Bíblia foram escritos para outras pessoas antes de nós. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que foi escrito para mim. Você é muito importante. Mas a Bíblia não foi diretamente escrito
para você, foi para outras pessoas antes de vocês. E nós aprendemos dos princípios de Deus por meio de ler uma carta escrita aos Filipos. Ou uma poesia aqui em Juízes 5 ao povo de Israel. Então, por isso, quando nós lemos a poesia hebraica, temos de lembrar que talvez nós vamos ter dificuldades com algumas imagens, sem entender a situação dos judeus e também a forma em que eles entenderam a vida, a cosmovisão deles. Cosmovisão, posso dizer isto, cosmovisão deles. Cosmovisão dos judeus foi um pouco diferente de nós. Então, eles entenderam o mundo de uma forma diferente de nós. Então, quando a gente lê poesia hebraica, a gente tem de levar isso em conta. Por exemplo, este poema em Juízes 5, para nós parece um pouco brutal. Como o povo de Deus podia celebrar esta forma de matar um ser humano, feito na imagem e semelhança a Deus, o general Císara. Mas se você fosse um israelito e você viu os exércitos de Císara chegando e ele vai matar a sua esposa, os seus filhos, todos os seus parentes, e você, Senhor, nos salva dos nossos inimigos, você teria uma ideia bem diferente o que aconteceu naquele dia na tenda de Jael. Então, vamos tentar nos colocar na posição dos ouvintes originais. Por exemplo, aquela Salmo 137. E vamos lá. Salmo 137. Eu acho que é 137. Vamos verificar. Sim, Salmo 137. Naquele salmo nós temos linguagem fortíssima. É uma poesia que pode criar na nossa mente coisas muito desagradáveis. Por exemplo, se a gente lê versículo 8 e 9, cidade de Babilônia, destinado à destruição, feliz aquele que lhe retribuía o mal que você nos fez. Feliz aquele que pega os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Para mim, esta imagem de pegar crianças e fazer isto é coisa terrível. Mas momentinho, se você fosse um judeu que tinha experimentado o que os judeus tinham experimentado nas mãos do povo de Babilônia, e você tinha visto alguns membros da sua família mortos, talvez você sentiria um pouco diferente sobre o povo de Babilônia. Embora que nós não seguimos o exemplo deles, em termos de vingança como discípulos de Cristo, nós aprendemos alguma coisa deste salmo, poética, que em vez de, quando nós temos sentimentos fortes como isto, em Salmo 137, temos de apresentar estes sentimentos para o Senhor. Ok? Em vez de fazer o que a gente quer fazer, melhor apresentar ao Senhor. E o povo de Israel estava fazendo isto. Senhor,
Nós não podemos fazer isso como o povo de Babilônia, mas nós podemos, pelo menos, expressar a nossa profunda tristeza e desejo para se vingar contra eles diante de ti. Isso é melhor. Expressando as nossas emoções. A poesia hebraica nos ajuda de expressar as nossas emoções diante do Senhor, especialmente os salmos, numa forma honesta. Às vezes nós queremos esconder o que nós sentimos. Se nós estamos zangados com Deus, você já sentiu zangado com Deus? Eu já senti zangado com Deus. Você já ficou decepcionado com Deus? Acho que vocês são muito santos. Eu preciso aprender de vocês. Eu já senti decepcionado com Deus. Os salmos, na forma em que eles usam poesia, nos permite de ser honesto com Deus. Se você ler alguns dos salmos, o salmista está muito honesto. O Senhor me abandonou. Aquele salmo é 88 por aí, muito escuro. O salmista está criticando Deus. Deus me abandonou. Deus queria a minha destruição. Olha, Deus incluiu esta poesia na palavra dele. Por quê? Ele quer que a gente aprenda a ser honesto com ele. Ok, vamos voltar. Para terminar, a estrutura de poesia hebraica é diferente da estrutura da poesia brasileira. A poesia brasileira e a poesia inglesa têm a característica de que as palavras rimam, não é verdade? As palavras rimam. A poesia hebraica é diferente. É os pensamentos que rimam, não o som das palavras que rimam. Provavelmente vocês estão pensando, Simon, não entendo o que você está falando. Ok, vamos ilustrar. Os estudiosos dizem que tem três tipos básicos de poesia hebraica. Tem muitas formas, mas tem três básicas. Primeiramente, se você olhar a sua apostila, módulo 6, a primeira forma é chamado sinônimo, ou seja, você tem a repetição do mesmo pensamento. Tem o primeiro pensamento e o segundo pensamento repete o primeiro pensamento. É repetido, ok? Vamos para o Salmo 24. Salmo 24. Estou em Jó. 24, olha. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe. Primeiro pensamento, ok? O mundo e os que nele vivem. Segundo pensamento. Está dizendo a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. Ok? Então, olha de novo. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe. Ok? Primeiro pensamento.
o mundo e os que nele vivem. Segundo pensamento está repetindo. Vamos continuar. Pois foi ele quem fundou sobre os mares. Primeiro pensamento. E firmou sobre as águas. Segundo pensamento. Repetindo, usando palavras diferentes. Está vendo? Então, isso é porque eu disse que os pensamentos rimam e não o som das palavras que rimam. Que bom, porque se poesia hebraica foi como poesia brasileira ou inglês, a gente não podia traduzir bem. Mas por causa que a poesia hebraica, os pensamentos rimam neste salmo, são repetidos. Mesma coisa, repetido, usando palavras diferentes. A gente pode traduzir poesia hebraica em inglês, em português, em chinês, qualquer outra língua. E a gente ainda beneficia da estrutura da poesia. Ok? Vamos para Salmo 19, versículo 8. Um exemplo de forma sinônimo. Talvez isso é melhor. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Primeiro pensamento. Ok? Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Repetindo o mesmo pensamento, mas usando linguagem diferente. Está vendo? Ok? Bom. Segunda forma básica de poesia hebraica é chamado adicional. Ou seja, o primeiro pensamento é desenvolvido no segundo pensamento. Vamos para Salmo 78 e 38. Salmo 78. Versículo 38. Contudo, 78 e versículo 38. Contudo, ele foi misericordioso. Como o Senhor foi misericordioso? Primeiro pensamento. O Senhor foi misericordioso, mas a gente quer saber como ele foi misericordioso. O segundo pensamento adiciona e explica como o Senhor foi misericordioso. Como? Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Ok? Primeiro pensamento, o Senhor foi misericordioso. Segundo pensamento, explicou como. Então, desenvolveu, adicionou informações sobre o primeiro pensamento. E finalmente, porque eu percebo que vocês vão dormir um pouquinho no banco se eu continuar falando da estrutura de poesia. Mas é útil saber disso. Finalmente, a terceira básico é chamado oposto. Ou seja, segundo pensamento é o oposto ou um contraste com o primeiro pensamento. Onde a gente acha esta forma? Muitas vezes. Eu acho que vocês estão com sono, porque vocês são inteligentes. Provérbios. Muitas vezes. Vamos para Provérbios 15, versículo 8.
Provérbios 15, versículo 8. Que diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Primeiro pensamento. Mas a oração do justo o agrada. Aposto. Um contraste. A palavra mas indica um contraste. Ok? E para deixar vocês irem embora para suas casas, porque eu percebo todo mundo está cansado. Última referência. Provérbios 28, versículo 13. 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Primeiro pensamento. Segundo pensamento. Mas, contraste, quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Um contraste. Ok? 3 tipos de poesia básicas. Tem muito mais na poesia hebraica. Sinônimo. Segundo pensamento, repete o primeiro pensamento. Adicional. Segundo pensamento, adiciona, desenvolve o pensamento, primeiro pensamento. Oposto. Segundo pensamento é o contraste com o primeiro pensamento. Salmo 1. Não, mas não é. Tem vários tipos em cada salmo. Não tem só um tipo. Por exemplo, em Salmo 1, vamos ver Salmo 1. Ah, 91? Ok, bem-aventurado Salmo 1. Ok, vamos olhar. Vamos testar a minha habilidade de entender a estrutura de poesia. Você está fazendo uma pergunta a mim. Que bom. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Primeiro pensamento. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombeadores. Não imita a conduta. Então, o que é isso? Sinônimo, adicional ou oposto? Sinônimo. Repetindo a mesma coisa, usando palavras diferentes. Ok, irmãos, eu acho que vocês estão cansados. Então, foi um resumo rápido. Vamos terminar nosso tempo. E